Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Itaú, que fez uma grande demissão em massa agora, no dia de hoje. Um monte de gente recebeu cartinha de demissão lá do Itaú. Está sendo muito comentado o assunto, né? Segundo o Itaú, a demissão é por questão de produtividade. Eram pessoas que estavam em home office e que não estavam com a produtividade adequada, ou estavam com problemas de produtividade, né? A gente vai falar aqui sobre algumas pessoas falaram aqui no Reddit, né, que discordam disso, que não teve esse problema não. Mas enfim, vamos entender o que está acontecendo aqui. O que teve foi realmente uma demissão grande no Itaú. Também recentemente teve agências fechadas em vários lugares do país, né? E outros bancos também têm passado por atividades de redução de tamanho aqui no Brasil. A grande pergunta que fica é a seguinte: isso aqui é só uma reestruturação normal? Beleza, pode ser. Ou pode ser também isso e uma preparação para a avalanche que está vindo por aí, né? Porque vocês sabem, né, agora que o Banco Central negou a compra do Banco Master pelo BRB, existe uma chance significativa do Banco Master ir para o caramba, né? E aí o Fundo Garantidor de Crédito também pode ter problemas. O Itaú é um dos participantes do Fundo Garantidor de Crédito. Enfim, a pergunta que o pessoal está se fazendo é: será que isso daqui já não é uma preparação dos bancos brasileiros para uma avalanche que está vindo por aí? Essa notícia foi sugerida por Trump e Master vão acabar com o Brasil, concurseiro que adora o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Itaú promove demissões em massa por problemas de produtividade. Então, o que foi alegado é justamente que essas pessoas que foram demitidas seriam trabalhadores, principalmente da área de tecnologia do Itaú, que alguns, segundo está dizendo o pessoal do Itaú, né, ligavam a máquina, mas não faziam nada o dia inteiro. Então, o cara está em home office. Então ele entra no trabalho dele, liga a máquina dele lá para dizer que começou o trabalho e, em tese, tá trabalhando, né? E chega no final do dia ele não fez nada, absolutamente nada. Isso foi o que alegou o Itaú, tá? E por isso estariam sendo demitidos. Esse seria o motivo, né? Aqui só fala isso, aqui, no fim da manhã as dispensas já estavam sendo comentadas nas redes, os posts citavam que os alvos eram funcionários que ligavam seus computadores, mas não trabalhavam regularmente. O Itaú não mencionou no comunicado o número de trabalhadores, coisa e tal. O total cogitado era de cerca de 1.000 pessoas, não teria sido uma barca de 1.000 pessoas que rodou hoje, né? Mas a gente tem mais informações aqui na internet, olha só, passaralho no Laranjão, né? O Laranjão é o Itaú, né? Hoje, o banco fez demissão de muita gente, estima-se que mais de 1.000 pessoas. A justificativa é falta de atividade na máquina do home office, clima de velório total, muita gente foda foi cortada. Então, aí o pessoal vem comentando aqui, ó, justificativa é falta de atividade na máquina do home office, justificativa é real, abrir a mesma vaga pela metade do preço, metade do salário e benefícios. Não é impossível isso não, tá? De fato, vão abrir a mesma vaga de novo e querendo presencial. Parece que muitas empresas não estão mais tão amigas do home office como eram no início, então parece que estão querendo tomar esse cuidado, né? Outra coisa aqui, ó. Esse aqui é papo que quem nunca trampou no Itaú. Em 2022 teve demissão em massa por ponto também. A galera batia ponto para entrar, descia para a praia e continuava lá. Todo o deslocamento contando como hora de trampo, né? Dessa vez foi um pouco diferente, mas na mesma linha. Se a pessoa não está trampando efetivamente, bate o ponto e fica de boa. Então tem gente dizendo aqui que não, que é tranquilo, que realmente tem pessoas que estavam fazendo a coisa errada, né? Enfim, mas tem outras pessoas reclamando aqui, ó, falando que não, que eu estava nessa história aqui, mas não... Aqui, ó. Eu fui uma dessas pessoas e meu trabalho era literalmente atender chamado. Sim, praticamente só isso. Eles querem que eu faça o quê quando a gente espera o chamado para responder? Ou seja, eu já tinha terminado o chamado, meu backlog era quase inexistente. Backlog, para quem não sabe, é tipo a fila de coisas que você tem para fazer. Eu não tinha nada para ele fazer, estava só esperando o chamado, não entrava nenhum chamado. O que você vai fazer? Fica sem fazer nada, né? E quando eu puxava algo, já estava sem tarefa, era discovery ou atualizar doc, né? Coisa que eu faço nem em metade de um dia também. Nunca demorei para responder ninguém, porque eu sempre estava atento ali. Inclusive, já tinha reclamado sobre a falta de tarefas mais desafiadoras, era o que estávamos tentando contornar. Meu time era ótimo e eu sei que eles não têm culpa de nada. Outro cara que ia ser pai em questão de dias também rodou. Eu sinceramente acho que essa não é a justificativa real, principalmente no contexto da minha squad que mal tinha um produto definido. Enfim, que se foda, já ia sair dessa bomba mesmo, é bom que vai pingar a rescisão. Ou seja, outro ponto importante foi rescisão sem
justa causa, né? Então vai ter a rescisão de todo mundo, mas geralmente os bancos fazem isso, tá? Demissão em massa por justa causa é muito difícil, esse tipo de coisa. O pessoal reclamando aqui que reclamou da demissão, que não fazia sentido, não adianta conversar porque a diretiva veio de cima, ou seja, os chefes que fizeram a demissão em si, a ordem veio lá de cima, então não tinha o que fazer, né? E, enfim, tem várias outras pessoas aqui reclamando também. Tem gente que diz que, fui condecorado por produtividade mês passado e fui demitido agora porque não estou trabalhando. Né, supostamente por problema de produtividade, né? Enfim, o fato é esse, né? Isso aqui pode ser interpretado de várias maneiras. Uma das maneiras é justamente o banco meio que brigando com o home office. E é verdade, pode ser isso mesmo. Esses bancos todos fazem de tempos em tempos essa retirada de pessoal, essa demissão de um monte de gente, né? Pode ser realmente por questão de economia do banco, simplesmente. Vamos economizar e coisa e tal, diminuir a equipe, né? Agora, não deixa de ser sintomático o fato de que os bancos no Brasil encaram um problema muito sério adiante. Existem perspectivas que podem ser extremamente problemáticas aqui no Brasil, né? A gente não sabe se o Alexandre de Moraes tem conta no Itaú. Pode ser que tenha, né? Pode ser que o Itaú seja um dos bancos envolvidos com o Alexandre de Moraes. E aí a gente não sabe o que pode ter de consequência em função disso daí. Pode ser que o banco tenha que bancar um bocado de dinheiro. Além disso, tem o problema do Banco Master, né? O Banco Central, vocês sabem, recusou a compra do BRB, do Master pelo BRB, né? O Master é um banco que cresceu muito rápido e muita gente suspeita que a operação de investimento dele é uma espécie de esquema Ponzi, ou seja, que eles estão pagando quem está saindo com dinheiro de quem está entrando, eles oferecem rendimentos muito acima dos outros bancos do mercado e não consta que eles tenham títulos, que eles tenham recebíveis que justifiquem esse pagamento muito caro, né? E a justificativa que eles dão para atrair novos clientes é: mas não tem problema, se você investir menos de 250 mil reais, você recebe pelo fundo garantidor de crédito, se der ruim, seu dinheiro não é perdido, né? E embora isso seja verdade, o fato é que o fundo garantidor de crédito é um fundo privado também, é um fundo que também pode falir. E há algumas estimativas dizendo que o fundo garantidor de crédito, só essa operação do Master, se realmente o Master quebrar, seria só 60% do fundo garantidor de crédito. E isso é uma tragédia, porque, lembra, quando um banco quebra, outros bancos tendem a quebrar, também tendem a puxar a gente junto, né? Existem outros bancos menores que emprestam também dinheiro e investem no Master. Então, quando o Master quebra, esses bancos não têm direito ao fundo garantidor de crédito, então os bancos quebrariam também. E aí, ou seja, pode precisar de fundo garantidor de crédito para os clientes desses outros bancos também. Esse é o grande problema do sistema financeiro, tem muita relação entre os bancos investem muito um no outro. Então, se um quebra, pode gerar um efeito dominó, quebrar um monte de gente nessa história aí. E talvez, se só o Master já é 60% do fundo garantidor de crédito, quem garante que os outros não vão encher o 100% e aí o fundo garantidor de crédito vai para o buraco, né? Então isso é um risco que existe, tá? Eu não acredito que chegue nisso, eu acho que o governo daria um jeito de ajudar, né, botar dinheiro nesse troço, um absurdo, não deixaria de ser um absurdo, porque em tese o pessoal quis investir, todo investimento tem risco, esse papo de que, mas tem um fundo garantidor de crédito, tem, mas, né, depende da situação, né? E ainda mais, até porque se for decretado que o Banco Master é realmente um golpe, né, é cadeia para o dono do Master, cadeia para o pessoal que está operando o Master e não tem fundo garantidor não. O fundo garantidor é só para caso de quebra por circunstância do mercado, né? Por golpe não cobre, evidentemente, né? Enfim, essa é a situação. Será que os bancos não estão se preparando para a eventualidade do Master quebrar, né? Lembra, eu acho que foi super certo o Banco Central proibir a compra do BRB, do Master pelo BRB, porque isso podia botar, inclusive, o BRB em situação de risco. E o BRB é um banco público, ou seja, em última análise, já seria ajuda do contribuinte para salvar o Banco Master, né? E vários deputados lá do Centrão estavam querendo essa ajuda, porque né, são amigos do cara lá do Vorcaro e coisa e tal, e estavam querendo essa ajuda para o Banco Master. Não rolou. O Banco Central não aceitou, né? O Estadão fala uma coisa aqui que eu concordo plenamente. Só um Banco Central independente pode tomar decisões que contrariam poderosos interesses, como o que impediu a compra do Master pelo BRP, motivo pelo qual o Centrão quer subjugar a autarquia, né? O projeto
do Centrão de permitir que o Congresso tire diretores do BC também já foi removido, não vai avançar. Mas não era só o Centrão não, tá? O pessoal está botando Centrão aqui, mas entra ali o Alexandre de Moraes, a esposa dele é advogada do Master, entra o Lula, tem um monte de ministro do PT também ligado ao Master. Então assim, não é só o pessoal do Centrão também não, né? O fato é que agora o Banco Master ficou meio que sem saída, né? Vamos ver o que vai acontecer com eles. E isso pode gerar um terremoto muito grande nos bancos brasileiros todos, né? Sem contar o problema da Magnitsky do Alexandre de Moraes. Se realmente o Trump começar a botar multa nos bancos brasileiros que ainda mantém conta do Alexandre de Moraes, essa questão pode ficar complicada para os bancos brasileiros, né? Então, será que isso daqui não é uma tentativa do Itaú já de dar uma diminuída de tamanho, para dar uma economizada, para preparar para esse terremoto, né? Pode ser que seja uma saída deles aqui, né? Ou então é só mesmo questão de demitir por conta de produtividade, é só mesquinhagem do pessoal, não duvido não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.